Uma mensagem de poder. Isaías proclama a suprema autoridade de Cristo. E todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si, dizendo: Que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Marcos 1:27. A autoridade exercida por Jesus atestou sua natureza divina, procedente da atuação do Espírito Santo em sua vida. Manifestar a autoridade ministerial de Jesus Cristo. Enfatizar a plenitude da atuação do Espírito Santo sobre Jesus Cristo e a explanar o poder que foi conferido por Deus à Igreja. Linhagem significa genealogia, geração e família. Ousar ser bastante corajoso. E subjugar, dominar e vencer. Texto. Isaías capítulo 11, no versículo 1, 2, 3, 4 e 5, diz: Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleita-se no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Essa mensagem, após sua morte e ressurreição, Jesus recebeu grande autoridade divina sobre sua vida, que nenhum outro se possui antes. Tal autoridade já havia sido preconizada sobre o seu ministério terreno e a plenitude do Espírito Santo sobre sua vida. O poder e a autoridade conferidos a Cristo, a cabeça da igreja, difundiu-se sobre os seus servos, pois assim como ele, também temos a sua autoridade e poder para ser em seu nome executarmos suas obras na terra. Lucas capítulo 10 e versículo 19. Isaías vaticina o advento de um renovo. Nenhum outro profeta teve esplendorosas revelações acerca de Jesus como Isaías, o príncipe dos profetas. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e de suas raízes um renovo frutificará. Ele discorreu sobre Jesus que veio da linhagem de Davi, como um renovo para a vida espiritual do povo de Deus. Jeremias 23:5. Através de sua morte e ressurreição, Jesus venceu para mudar o rumo da história humana e renovar o pacto da comunhão eterna com Deus. Os que recebem Jesus Cristo pela fé são feitos novas criaturas, pertencendo integralmente a Deus e constituindo a sua igreja, sendo governados pelo Espírito Santo. 2 Coríntios 5:17 e Romanos 8:14. As razões da plenitude do renovo. Isaías teve a visão da plenitude espiritual que haveria de descer sobre Jesus. O profeta revela os 7 Espíritos de Deus, ou a plenitude da manifestação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus em Mateus 3,16. Essa plenitude também foi dada à igreja, que constituiu como porta-voz do reino de Deus na terra. Os profetas tiveram somente uma porção da presença do Espírito, mas em Jesus Cristo houve a plenitude da manifestação, indicando uma perfeição e deidade. As razões da autoridade do renovo. O profeta também nos apresenta de maneira gloriosa as razões da autoridade de Jesus em seu ministério em Isaías 11:3. Os padrões de justiça exercidos pelo Senhor davam-lhe autoridade diante dos seus adversários. Marcos 11:27 ao 33. Isaías demonstra que Deus não julga de acordo com a aparência.
1 Samuel 16:7, e nem segundo assertivas de terceiros, em Salmo 103, do 8 ao 18. Assim fica evidente o ensino de vivermos de tal maneira que nosso ministério não seja censurado, agindo com a justiça fundada na misericórdia divina em Efésios 4:32. As razões do reino do renovo. Profeticamente, Isaías vaticina sobre uma situação futura do reino de Cristo. Ele profetiza de um tempo em que Cristo exercerá seu domínio absoluto sobre a terra, julgando com equidade e justiça. A expressão ferir a terra com a vara de sua boca aponta para o momento triunfal de sua chegada para reinar. Em Apocalipse 19, do 15 ao 21, onde nós, os salvos, estaremos com ele em Apocalipse 5:10. A autoridade plenamente confirmada por Jesus. A autoridade profetizada por Isaías aconteceu na vida de Jesus quanto de seu ministério terreno. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Em Lucas 4:1. A partir daí, sua vida foi governada pelo Espírito Santo em Lucas 4:14. Portanto, nosso ministério precisa também ser conduzido plenamente pelo Espírito Santo. Sua autoridade confirmada perante o povo. Ao entrar em uma sinagoga, Jesus tomou o livro da lei, onde manifestou sua deidade. Jesus reivindicou ser o Messias prometido e seu ministério tornou-se aqui a essência das boas novas do Evangelho do Reino de Deus. Mais tarde, Lucas deixou claro que ele estendeu o encargo de proclamar a verdade eterna da salvação para os discípulos, a fim por toda a igreja. Sua autoridade foi confirmada perante o mundo espiritual. O mundo espiritual reconheceu a autoridade dada ao Filho de Deus. A autoridade de Jesus residia no fato de ser ele cheio do Espírito Santo em Lucas 1:15. Nossa autoridade sobre os demônios está na proporção em que formos cheios do Espírito Santo. Efésios 5:18. E a vida espiritual do cristão deve experimentar a renovação constante mediante o avivamento oriundo da atuação plena do Espírito Santo em Efésios 3, no 14 ao 19. Sua autoridade confirmada pela palavra. Jesus foi distinguido dos demais mestres da sua época por sua palavra de autoridade. Marcos 1:22. A autoridade de Jesus estava na razão de que ele falava apenas o que recebia do Pai. João 12:50. Ele ensinou a palavra. Em Mateus 5, praticou a palavra. Mateus 4, do 1 ao 11, pregou a palavra. Em Mateus 4, 23, cumpriu a palavra. Em Mateus 3, 15, e nos deixou sua palavra em João 17, 17. Ainda hoje, nossa autoridade está em falar apenas a palavra de Deus, pois aquele que acrescenta alguma coisa, aleluia, heresia às escrituras, Deus fará vir sobre ele todas as pragas que estão escritas na Bíblia Sagrada. Em Apocalipse 22, 18. As razões da autoridade de Cristo. O profeta Isaías relata as razões da autoridade de Cristo. Destacamos nesta oportunidade seu elevado senso de justiça. Uma vez na terra, Jesus fez uso da justiça e da verdade a fim de autenticar sua autoridade divina em João 8, do 3 ao 11. Ele age conforme a justiça. A justiça faz parte do caráter de Deus, sendo Jesus igual ao Pai. Isaías vaticinou acerca do seu caráter justo, e a justiça será o cinto dos seus lombos. Uma das atitudes da justiça de Cristo sucedeu quando ele entrou no templo, expulsou os vendedores, acusando de transformarem a casa de oração em local de negociatas escusas, demonstrando sua absoluta contrariedade com o superficialismo e ritualismo banal. A justiça e a verdade são elementos essenciais do reino do Messias. A igreja tem o dever ético de preservar os requisitos da santificação, reverência e verdadeira adoração como testemunho inequívoco de seu amor e comunhão com Deus. Ele age conforme a verdade. Na expressão profética de Isaías, Jesus agiria com a verdade durante seu ministério terreno, e a verdade o cinto dos seus rins. Manifestando aos homens por muitas vezes, Jesus usou a expressão, em
em verdade vos digo. Ele assim o fez, porque nunca se achou engano em sua boca. 1 Pedro 2,22. Cristo é a verdade que liberta em João 8,31, conduzindo à vida eterna em João 14,6, e devemos crescer e praticar essa verdade em Efésios 4, do 24 ao 25, pois o grande anelo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade em 1 Timóteo 2,4. Ele age conforme a vontade de Deus. Em todo o seu ministério terreno, Jesus reconheceu que estava debaixo da autoridade do Pai e ele se submeteu integralmente, nos ensinando a buscar incessantemente a vontade de Deus. Aleluia! Pois somente quem faz isso é considerado filho de Deus, em Mateus 7,21. A autoridade espiritual do cristão reside nesse mesmo fato. Romanos 12:2 e Efésios 5:17. A igreja reflete a autoridade de Cristo. Tendo Jesus como cabeça da igreja, recebido todo o poder, aleluia, partilhou conosco a sua autoridade. Por isso a igreja reflete em suas celebrações e doutrina a autoridade que recebeu do Senhor Jesus. Reflete através de sua mensagem. A mensagem da igreja deve refletir a autoridade que recebeu do Senhor Jesus. Para isso, a mensagem deve ser cristocêntrica, proclamando a Cristo e seu poder salvador, vindo demonstrar ao mundo o poder e a graça de Deus. Daí, Paulo ter incluído na sua pregação a ação do Espírito Santo, que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e bem como o testemunho que Cristo dá ao poder salvífico de sua ressurreição. Reflete através do nome de Jesus. A autoridade no nome de Jesus, deixada como legado para a igreja, assevera a autoridade que representa na terra, pois o nome de Jesus, a igreja, tem a autoridade que precisa para realizar a obra de Deus na terra. Jesus é um nome que salva, Mateus 1,21, que cura em Atos 3,16, que transforma em 2 Coríntios 5,17, que liberta em Atos 16,18, e portanto a igreja precisa proclamar a Jesus, aleluia, certa de que somente ele tem autoridade sobre todas as esferas espirituais e humanas, em Colossenses 1:16 e 17. Reflete na sua comunhão permanente com ele. A celebre expressão de Jesus, porque sem mim nada podeis fazer, em João 15, 5b. Destaca a importância da comunhão que devemos ter com ele em João 15:1. Através dessa comunhão, a igreja obtém autoridade para subjugar o poder do mundo espiritual e humano. João 15:7. A comunhão com Jesus conferiu aos apóstolos a autoridade para exercer o ministério apostólico. Atos 4:13. A igreja também foi conclamada a praticar a comunhão. A conclusão dessa mensagem com a autoridade de Cristo, profetizada por Isaías, cumpriu-se literalmente quando, de sua presença entre nós, entretanto, ao ascender para o céu, ele nos delegou seu poder e autoridade no seu nome, para que pudéssemos realizar a obra na terra. E ainda hoje, o nome de Jesus é inagualável, poderoso e salvador. Atos 4, do 10 ao 12. Até que ele venha, seu poder será manifestado aos homens através da igreja e seu corpo na terra, e portanto estejamos debaixo da autoridade do soberano no nome de Jesus. Filipenses 2, do 6 ao 11. Essa é a mensagem do Senhor ao teu coração.